Olá pessoal, eu sou Edson do canal Board Game Guará 2 e hoje no nosso quadro que vem na caixa eu vou mostrar para vocês o jogo Paper Dungeons, um jogo de rabiscar masmorra. Ele foi lançado aqui no Brasil pela Meeple BR e o designer dele é nacional, é o Leandro Pires, que tem alguns jogos conhecidos como Rock'n'Roll Manager e o Tsukiji. Este é um jogo para 1 a 8 pessoas, idade indicativa é de 14 anos ou mais, e as partidas duram, em média, 30 minutos. O diferencial dessa caixa é que já vem com essas informações aqui na frente. Vamos então mostrar o verso para vocês. Aqui está o verso da caixa. A gente tem um jogo para conquistar a glória imortal, o lore do jogo, que nós comandamos um grupo de aventureiros dentro de uma masmorra, e tem algumas imagens aqui dos componentes do jogo. Então, vamos lá abrir a caixa. Primeiro, retirar aqui o plástico. Vamos então abrir a caixa. Olha só, ela abriu fácil. Aqui o interior da caixa. Ele tem um acabamento branco. Acho que uma qualidade boa nessa parte de cima da caixa. Eu gosto dessa ilustração da masmorra e do dragão. E aqui a lateral da caixa. Seguindo aqui nos componentes, a gente tem esse ziplock e já temos 6 dados. Olha só, me surpreendeu o tamanho dos dados. Eles são dados em madeira, são gravados. Eu só havia jogado a versão digital do jogo, na verdade só joguei uma temporada ou um turno. Na verdade, um turno, e eu tinha achado bem legal na versão digital e confesso para vocês que os dados me surpreenderam, que eu achei que eles seriam menorzinhos. São dados em madeira, grandes, eles são de 2 cores, nós temos os brancos e os dados pretos. Olha só que legal, ele tem normalmente o número aqui em cima, para a gente marcar na nossa folha. É um jogo de rolar e roll and write, né? Rolar e desenhar, na verdade escrever nas nossas planilhas, que eu já vou mostrar para vocês. E aqui a gente tem as faces. Aqui a gente tem o guerreiro, aqui a gente tem o feiticeiro, creio que seja o clérigo, e aqui o ladrão. Além disso, a gente tem aqui essa imagem, que é que os jogadores vão tomar danos, e além do que a gente tem aqui essas botinhas que dão movimentos a mais. Então, creio que seja isso. Esses são 6 dados do jogo. Olha, gostei dos dados. A gente tem, seguindo aqui, que deve ser um porta-copo, aqui com o símbolo da Meeple BR. Vamos então para as cartas. Vamos ver as cartas do plástico e mostrar para vocês. A gente tem as cartas de tamanho menores, que são 48 cartas. O tamanho é 43 por 65, que é o mini quimera. Está primeiramente uma carta para vocês. Olha só a qualidade da carta. Eu gostei, não é uma carta molenga. Qualidade bem boa, gramatura. Vou mostrar aqui as cartas para vocês. Olha só. A gente tem essa carta aqui, que é uma carta de poder. Então, o jogador que possui essas cartas vão ter esses poderes aqui que podem ganhar ou perder pontos de vitória no final do jogo. Algumas cartas, inclusive, têm um texto aqui para cada pessoa poder ver melhor, mas elas parecem que são bem ilustrativas e iconográficas. A gente tem um outro tipo de carta aqui, vou mostrar o verso para vocês. Essas aqui são as cartas de missões. Estas cartas, elas vão dar pontos extras para os jogadores. E o jogo, no próprio manual, ele recomenda que, se for a primeira partida, as pessoas não estiverem habituadas com esse tipo de jogo para não colocá-las. Então aqui a gente tem várias cartas. É até legal que pode aumentar a rejogabilidade, né, que vai dar pontos por outras coisas diferentes a cada partida. E por fim, nessas cartas menores, a gente tem estas cartas de objetivo. Cada jogador vai começar com 2, se não me engano, e ele vai escolher uma. E além dos objetivos que você tem aqui para pontuar, você também tem parte do setup aqui, que no caso o guerreiro vai
esse representado vai utilizar os dados pretos e o ladrão os dados pretos também. Os dados brancos vão ser utilizados pelo clérigo e pelo mago. Então a gente tem várias cartas de objetivos que mudam a forma de que você possa pontuar a mais no jogo. Vamos agora para as cartas maiores, olha só. As cartas maiores, o tamanho dela é 80 por 120, o mesmo tamanho das cartas do Dixit, e são 24 cartas. Vou mostrar a qualidade de uma delas. É uma carta um tanto quanto rígida. Eu gostei também da ilustração das cartas e elas são bastante iconográficas. Estas são as cartas de vilões. Elas têm o nome do vilão. Aqui nessa lateral dela tem a cor do tipo do vilão. A gente tem o tipo de herói que dá mais dano nele. A gente tem a recompensa pelo jogador que mais causou dano. A gente tem também aqui a penalidade para aquele jogador que não conseguiu enfrentar o vilão ou não conseguiu bater no vilão a quantidade de pontos requeridos. A gente tem também aqui as gemas que vão ser retiradas e a gente tem a quantidade de dano que precisa ser infligida no vilão para ganhar o benefício em cima e quantos pontos de vida a sua equipe irá perder. A gente tem várias, olha só, a gárgula, a gente tem o golem, cada letra representa um, só que o tipo deles é representado por essa cor. Múmia, aí já um segundo nível gigante, o vampiro, quimera, elemental, a hidra. Gostei bastante da arte do jogo, aqui um dragão, um observador, olha só. E a gente acaba assim as cartas dos vilões. Essas outras cartas aqui, vou virar, são as cartas de como a masmorra vai ser desenhada. Então eu vou mostrar para vocês. Cada jogador vai ter uma planilha e estas cartas vão ser sorteadas no começo do jogo e vai fazer o setup da masmorra de todos os jogadores. A gente tem onde vão entrar os vilões, no final de cada temporada, né? 1, 2 e 3, a gente tem onde tem água e onde tem parede também. Então a gente tem várias cartas, olha só, mostrando, fazendo setups diferentes para as masmorras. E aqui no verso destas cartas, eles falam alguma coisa a respeito de como será aquelas masmorras e também ajudando quais são os vilões que vão aparecer nelas. Olha só, no caso nessa masmorra aqui, nós temos quem aparece nela, um minotauro, um vampiro e um observador. Inclusive aqui falando quais são as cartas. Então a gente tem várias cartas para fazer o setup inicial da masmorra. Legal também que tem tipo um lore de cada um. Pode até ser lido no começo das partidas. A gente tem um manual do jogo, qualidade do manual boa. A gente tem aqui a preparação do jogo. Acho legal quando ele mostra os componentes e mostra a preparação também com o número que você pode seguir no texto e também olhar. A gente tem a anatomia da ficha do jogador, vou mostrar para vocês aqui ele falando das cartas que eu já apresentei para vocês. Tem como se joga, primeira fase de rolagem de dados, a gente tem seleção de dados. Esse jogo tem uma coisa diferente, uma regra, vamos dizer assim, porque normalmente jogos de seleção, você seleciona os dados e outros jogadores não podem utilizar aqueles dados que você selecionou. Nesse caso aqui não. Você seleciona e todos os jogadores podem utilizar. Então você seleciona os dados e aqui ele vai falar quais são as ações do jogo. A gente tem a evolução de um tipo de personagem, criação de itens mágicos, poções, movimentação, aí combater os lacaios, disparar as armadilhas, recolher poções, receber benefícios e combatendo os vilões. A gente tem a anatomia das cartas e sempre uma coisa que eu acho bem legal nesse manual, olha, ele sempre mostra com exemplos, com imagens, acho muito bom. Aqui a anatomia da carta de vilão. A gente tem o final do jogo aqui, explicando o final do jogo. Tem modo solo e algumas variantes que podem ser feitas no jogo.
agradecimento, resumo dos itens mágicos e os poderes das cartas. Então é um manual de 16 páginas bastante ilustrado. E por último aqui, vou até tirar da caixa aqui, olha só, vem bastante, opa, um pouquinho desastrado, vem bastante, é um bloco bastante grande. E se eu me lembro, no site da MapleBR, ela também possibilita você imprimir mais quando acabar isso. É uma coisa que eu acho bastante interessante, a venda ou a possibilidade de imprimir mais, porque quando esse bloco acabava, o jogo não perde vida útil, né? Você consegue ou imprimir, no caso desse jogo, em alguns outros você pode comprar o bloco e imprimir também, eu acho que é sempre uma boa opção. Então essa aqui é a ficha do jogador. A gente tem aqui a parte de cima, muito rapidamente, a gente tem as rodadas e nós temos as temporadas onde você vai enfrentar os vilões. Aqui nós temos o seu grupo, né? As informações do level dos personagens do seu grupo, pontos de vidas aqui, itens mágicos, poções. Aqui a sua masmorra, que vai ser feito aquele setup que eu mostrei para vocês naquela carta. A gente tem também uma ajudinha aqui, que você sempre pode andar com dado. Quando você vai matando lacaios, você vai colocando aqui as gemas e a pontuação no final do jogo. Vou mostrar mais uma vez para vocês, olha só. Tem bastante páginas para ter várias aventuras e utilizar bastante esse jogo. Então, pessoal, esse foi o nosso quadro que vem na caixa do jogo Paper Dungeons, um jogo de rabiscar masmorras. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha, se inscrevam no canal. Qualquer crítica ou sugestão, ou até dúvida, pode postar aí embaixo que a gente responde e são muito bem-vindas. Então é isso, pessoal. Até mais. Falou. Fui!